Olá pessoal, está começando aí o curso de Ciência da Computação e Sistemas. Então aqui quem vos fala é o professor Tony Asio e eu estou gravando para vocês esse screencast aí para começar a fazer os primeiros programas de computador na linguagem C utilizando o editor CodeBlocks, tá? Então eu vou deixando esse passo a passo para vocês irem acompanhando e aí ao longo da gravação vocês vão olhando aqui e depois podem estar copiando, certo? Então eu usei o Screencast-O-Matic, que é até legal para vocês testarem, dá para fazer um podcast, um screencast na web, tá? Então ele é bem útil. Bom, mas vamos ao que interessa, tá? A primeira coisa que eu falei para vocês, se vocês estão lembrados, era baixar e instalar o nosso amigo CodeBlocks, certo? Esse cara ele vai permitir escrever código-fonte em C. Tranquilo? Tá? Então, eu prometo para vocês aí que ao longo das aulas a gente vai reforçar todo o conteúdo, tá? Mas eu só vou fazer aqui o que eu repliquei lá no laboratório. Então, a primeira coisa que eu fiz foi instalar o CodeBlocks. Eu baixei do site que eu passei para vocês. E quando você abre o CodeBlocks pela primeira vez, vai aparecer essa tela. Se ele detectou o compilador de GNU, que é o MingW, parabéns, podem começar. Então, ok. Então ele vai demorar um pouquinho para abrir. Essa tela ele pede se você quer associar os arquivos, então você diz que sim, para que você sempre abra os arquivos no CodeBlocks. Ok. E conforme eu falei na aula, pessoal, todo o editor ele é composto disso aqui. Então aqui em cima vocês têm os menus, aqui na lateral os arquivos que estão abertos, aqui é onde importa, onde vocês vão escrever código-fonte, e aqui embaixo é onde pode ser que apareçam os erros e as opções de desenvolvimento aí que a gente vai ver também ao longo da aula. Para auxiliar o entendimento do que a gente vai fazer é o seguinte, então lá na sala nós criamos os algoritmos. Agora, com base nos algoritmos e usando uma sintaxe de uma linguagem de programação, que no nosso caso é a linguagem de programação C, nós precisamos entender o seguinte. Para que a gente chegue aqui na saída, no executável, nós precisamos escrever código-fonte respeitando a sintaxe da linguagem. Quando acabarmos de fazer código-fonte, compilamos. Aí o compilador, que lá é o MingW dentro do CodeBlocks, gerará código objeto para finalmente depois transformar no exe e executar. Então esses zeros e uns, que é o executável, é baixo nível, é a linguagem de máquina, eles vão ser gerados a partir do momento que eu compilar o código-fonte que eu escrevi. Tudo bem? A partir do momento que eu sei disso, e que eu conheço o meu editor, no caso aqui, subindo um pouco o menu, o CodeBlocks, tudo que temos que fazer, conforme dito em aula, inicialmente é File, New, Empty File, certo? Nada além disso, por enquanto, ficamos nesta opção. Então ele vai abrir aqui o Untitled, é um documento sem título, e aqui nós vamos digitar código. Então eu falei para vocês que comentário, ele é / na frente. Legal? Só que se vocês olharem aqui, isso aqui ele não destacou, porque ele não entende que isso é um arquivo C. Então eu recomendo que sempre que vocês comecem, salvem o arquivo. Aonde e com que nome vocês escolhem. Eu vou salvar aqui nos meus documentos com o nome Olá Mundo C e aperto em salvar. Vocês percebam aqui que a cor já ficou um cinza claro, que é a cor típica do comentário. E aí vamos escrever um programa em C básico. Então, eu falei para vocês que para usar um programa, vocês precisam inicialmente adicionar as bibliotecas. E como nos primeiros exemplos nós vamos fazer escrita na tela e leitura do teclado, nós usamos include stdio.h, include com.io.h. Por favor, pronunciem stdio e com.io.
e não Studio Icônico, pessoal. Isso é um erro básico que não se faz, porque STD é Standard, I/O é Input Output. Com é Console, I/O é Input Output, tá bom? E aí, tudo que a gente for fazer lá da entrada, processamento e saída, nós colocamos dentro da função main, que ela começou, nesse meu caso aqui, na linha 6, e sempre lembrem de observar aonde ela vai terminar, e eu recomendo que vocês coloquem um comentário, porque conforme o teu programa vai crescendo em complexidade, você vai precisar destacar aonde termina algo, onde começa. Se vocês clicarem em uma chave, ele vai mostrar em azul aonde ela abre. Então isso é uma coisa legal do CodeBlocks. Nesse primeiro exemplo, uma simples mensagem na tela, certo? Para escrever mensagens na tela, eu faço uso do comando printf. E lembrem que, ao final de toda a linha, devemos colocar ponto e vírgula quando é uma instrução. Então, colocar ponto e vírgula ao final de cada instrução. Legal? Aí, a mensagem que eu vou colocar, uma mensagem textual simples, eu devo pôr entre aspas duplas. E a típica mensagem, quando a gente faz um primeiro contato com uma linguagem, olá mundo C. Esse asterisco denota que o arquivo não está salvo, então venho aqui, clico no disquete, salvo ele, legal. Tá? Se vocês olharem aqui os documentos onde eu salvei ele, esse cara deve estar perdido em algum lugar, olá mundo, legal, ponto C e mais nada. Voltando, vamos fazer este código fonte, que é o primeiro passo da programação, virar um programa. É nesse momento que o compilador vai me ajudar, pessoal. Por isso que usamos esse editor. Eu posso simplesmente clicar aqui nesse play, que significa run, ou nesse play com uma engrenagem que é build and run. Ou seja, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero compilar e depois executar. Isso é claro se eu não tiver erros. Só para vocês terem uma ideia, eu vou tirar este ponto e vírgula daqui e vou tentar clicar em build and run. O programa vai fazer o processamento e percebam aqui, ó, que ele jogou um erro lá embaixo. Mas na verdade o erro não está aqui. E esse é um erro que muitos alunos cometem. Vamos ver o que aconteceu? Se descermos aqui embaixo, nós vamos ver assim, ó, que na linha 14 ele disse assim, unexpected, ponto e vírgula, before, fecha chaves, token. O que ele está dizendo? Que antes de encontrar esse cara, ele esperava um ponto e vírgula. Aí você vai revisar teu código e vai ver. Ah, eu esqueci o ponto e vírgula aqui. Certo? Então, depois que eu fiz a correção, salvo o arquivo e vou em build and run. E se der tudo certo, pessoal, vocês vão ver aqui, ó, que ele gerou um arquivo .o, que é o código objeto, que antes de gerar o executável, ele faz isso para nós. Mas o CodeBlocks, perdão, ele faz tudo certinho, e nos gera o executável, e vocês têm a mensagem Olá Mundo na tela aparecendo. Legal? Então, eu colocaria aqui como em um segundo passo, testar se o editor e o compilador estão funcionando. A partir do momento que isso aqui for verdade, tá, a gente pode desenvolver nossos programas. E aí eu vou ter que ter conhecimento tanto de algoritmos quanto de programação. Por isso, pessoal, vale a dica, estudem algoritmos e estudem programação, porque precisa compreender a linguagem e entender os algoritmos. Isso é fundamental. Né? Então, só para finalizar esse pequeno screencast aqui, pessoal, eu vou fazer aquele algoritmo de calcular a média G1. Percebam que eu vou repetir. Tá? Apenas para agilizar o processo, eu vou copiar esse código aqui e vamos repetir. File new, empty file, criou um arquivo novo, eu já vou salvar esse cara, certo? Com o nome média
Bruno Chapecó. Legal? Salvar, esse cara já está gravado no meu computador. E aí eu vou escrever código-fonte, pessoal. Isso, se acostumem com os termos. Editor CodeBlocks. Escrever código-fonte para a linguagem C usando o editor CodeBlocks. Eu vou escrever código-fonte e compilar para gerar um código executável. Todos termos que vamos nos adaptando ao longo do semestre, tá bom? Então, vamos ao trabalho. A primeira coisa que eu faço aqui são declarar as nossas variáveis, tá? Então, declarar as variáveis que, conforme visto em sala, são do tipo real. Tá? Quando eu falo real, pessoal, na linguagem de programação C, nós temos o float. Da mesma forma, se vocês quiserem usar um inteiro lá do algoritmo, na linguagem C nós temos o int. Ao longo do código aqui vocês vão ver que eu vou colocar %f, indicando que eu quero usar uma variável float. E quando vocês quiserem fazer testes nos programas com inteiro, %d. Tá? Então, por enquanto, vamos nos ater a isso aí. Então, eu vou declarar os meus float, G1. Como é mais uma variável, eu separo por vírgula, G2, G3, média, e acabou a declaração, ou seja, ponto e vírgula. Detalhe, pessoal, sempre aqui, depois da vírgula, deem um espaço, tá? Aí é uma forma de organização de código. Muito bem, agora eu vou à entrada, mas antes da entrada eu quero avisar o usuário que ele precisa fazer algo, tá bom? Então, printf. Aqui, pessoal, eu vou colocar _n. Tá? Vocês vão dizer, professor, o que seria isso? É uma quebra de linha. Tá? Ele vai pular uma linha e depois nós vamos ver isso na prática. Tá? Da mesma forma como o _t vai dar uma tabulação. Ele vai deslocar um pouco a minha frase na tela. E vou escrever aqui, digite 2 notas. Legal? Então eu acabei o meu printf, eu coloco ponto e vírgula. Então nós sabemos que printf escreve uma mensagem na tela. Agora eu vou colocar outro printf. Você pode colocar quantos você quiser e da forma como você quiser. Então quero pular mais uma linha, /n. E vou escrever nota G1. 2 pontos e vou dar um espaço aqui para que ele dê um espaço na tela também. Bom, agora eu quero ler. Então, para ler, pessoal, uso scanf. Vamos lá, então. Scanf. %f. Essa é a primeira instrução, pessoal. Eu estou dizendo que eu quero ler do teclado uma variável float, que pode ser qualquer uma dessas 4 aqui. Aí eu ponho uma vírgula e eu digo assim, eu quero guardar onde? O e-comercial diz que eu vou guardar na memória. Em que lugar da memória? Na variável G1. Tá? Então ele vai guardar aqui dentro. Da mesma forma como eu fiz para a primeira nota, vamos repetir agora para a G2. Então, uma quebra de linha para deixar aí um visual agradável. Vamos seguir o padrão, nota G2. Está mostrando a mensagem na tela e logo em seguida o usuário vai digitar algo. Então, em seguida, scanf. E como é novamente um float, %f. E aonde eu vou guardar essa variável? Eu quero guardar na memória, não pode esquecer isso aqui, senão vocês vão ver que vai dar erro. G2. Tá bom? Então aqui eu fiz a entrada dos dados. Se porventura não fosse float e eu quisesse um inteiro, ao invés de %f, eu usaria %d. Então o computador ele exige que eu informe qual é o tipo de dados que eu quero ler, que nós também vamos aprender ao longo do curso. Então deixamos %f. E eu vou tirar, pessoal, esse e-comercial para vocês verem o tamanho do problema. Tá? Então digamos que eu achei que tinha acabado, salvei, não teríamos erro, tá? E vamos rodar. Essa mensagem diz assim, parece que este arquivo não foi construído, ou seja, ele não foi compilado. Então o editor nos ajuda. Você quer compilar ele? Eu digo que sim.